come-se Uhum. carne, gordura saturada, isso é transformado em colesterol no seu sangue, e aquele colesterol, aquela bolha de colesterol dentro do seu sangue vai entupir todas as suas artérias e fazer com que você tenha uma doença grave no futuro, né? Então, essa era a espinha dorsal, essa era a linha mestra, né, da teoria dieta coração, e durante muito tempo foi isso que se acreditou e se buscou assim fortemente comprovar isso daí. Hoje a gente sabe muito bem, né, que a doença cardíaca ela é causada por uma inflamação crônica, principalmente de baixo grau. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Efeito Lacapra. No episódio de hoje, nós vamos abordar o Setembro Vermelho. Aqui nós entregamos conteúdos de nutrição associados à neurociência, em homenagem ao Dia Mundial do Coração, que é comemorado no dia 29 de setembro. Nós vamos hoje, então, falar um pouquinho sobre o risco cardiovascular e sobrepeso. O nosso convidado de hoje é o Dr. Cristiano Humberto Azevedo, cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca, e nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre esse tema tão importante nesse mês onde a conscientização, a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, ele é aprimorado nesse mês. Então vamos lá, Cristiano, seja bem-vindo, bom dia a todo mundo. Sim, muito obrigado, sim. E também eu quero fazer um crédito a você, né? Porque nutrição e cardiologia tem tudo a ver desde sempre, né? Você é nutricionista e educadora física, né? Mestra e doutora na área. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Exato. Eu sou médico, né? Eu me formei em medicina, eu tenho especialização em clínica médica, especialização em cardiologia. E tem uma subespecialização que é em insuficiência cardíaca e transplante. Ou seja, eu ouvia pelo menos, né, muitos pacientes já no final da sua doença cardíaca, ou seja, o estrago que ela havia causado até aquele momento com o paciente e talvez até encaminhá-lo para digamos assim, uma solução final, que era trocar o coração. Né, fazer um transplante cardíaco. Né? E eu vi como é devastador, né, como era devastador essa doença. Né? Quer dizer, a doença aterosclerótica, que é a principal que leva aos casos, né, tanto de infarto quanto de derrames cerebrais, ela pode ter uma face muito devastadora. E a gente hoje entende, né, que ela não é apenas um produto da idade, ou da maior idade, digamos assim. Já por volta de 1800, no início do estudo da medicina moderna, vários patologistas eles faziam necrópsias, né, de pacientes, certo? E também de animais. E eles viam que mesmo em idades pequenas, né, nas artérias das pessoas que morriam, né, haviam pequenas placas de gordura. E isso acendeu uma ideia naquela época, né? E aí, logo após, né, houve uma grande pesquisa na área. Eu vou voltar um pouquinho aqui, né, eu vou falar para vocês um pouquinho de como é que se começou essa ideia. Vamos colocar aqui o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Como é que ele estava, né? Aquela catástrofe. A maioria dos países devastados, com seus campos improdutivos, certo? Produção animal, né, de proteína animal realmente muito ruim. Mesmo os países mais evoluídos e ricos, né, eles tinham produção insuficiente para a sua população. Que dirá para as populações dos países menos desenvolvidos e mais pobres do mundo. Então, esse era um panorama muito ruim. E vamos falar aqui especialmente dos Estados Unidos, por quê? O enfoque, né, principal, ele começou com as pesquisas nutricionais lá nos Estados Unidos. Então o que acontecia? Era um país de muitos contrastes. A gente via uma população que tinha uma deficiência alimentar, e isso era muito ruim, e a gente via o contrário, né, uma população também com doenças já da industrialização, da Idade Moderna.
E naquela época, a princípio, não se via muito obesidade, muito menos as doenças que atualmente a gente vê. Quer dizer, até um postulado de um endocrinologista americano, né, ele dizia assim, que um médico clínico ele poderia passar uma vida inteira no consultório e contar nos dedos de uma mão a quantidade de pacientes diabéticos que ele ia encontrar durante a sua clínica. Veja bem, hoje eu encontro diabetes todos os dias no meu consultório. Quer dizer... E nós estamos falando aqui, né, Cristiano, de um passado ali meados de 1940, 1950, né? Não é tão longe da gente isso, né? Sim, o pós-Segunda Guerra Mundial, de 45 para frente, né? A gente está falando aí de um tempo não tão longínquo assim. E o que aconteceu? O Congresso americano, muito preocupado com essa população desabastecida, né, e desnutrida, certo? Ele falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele avançou numa agenda, né, influenciando pesquisadores para que pudessem, não só a influência, mas também com dinheiro, né, houve um investimento muito forte para que se pudesse pesquisar nessa área. Não se havia o entendimento exatamente do que é que o homem tinha que comer para se manter saudável, que era... Qual eram as quantidades, né? Qual é a quantidade de vitamina que eu tenho que comer, de vitamina C, de vitamina B? Qual é a quantidade de calorias que eu tenho que comer? Essas calorias têm que vir na forma de carboidrato, de proteína, de gordura, né? Quer dizer, não se tinha a exata ideia do que é que o ser humano tinha que fazer para poder se manter bem e saudável. As pesquisas estavam despontando, né? Exatamente, e elas eram estimuladas para que isso acontecesse, né? Então essa plataforma foi lançada. E é óbvio que essa plataforma ela teve uma influência muito forte da parte comercial. Então produtores de grãos, produtores de carne, produtores de ovos, produtores de leite, né? Eles influenciavam bastante isso daí. Mas o importante é que essa agenda de pesquisa, ela avançou bastante, né? E nessa época eu vou colocar para vocês como era um panorama, né, de doença e morte. Ainda nessa época, as pessoas adoeciam e morriam principalmente de doenças infecciosas e de doenças por trauma, certo? A gente chama de morte violenta, né? Acidentes, né? E as doenças do coração e doenças crônicas, né? Vou colocar aqui a obesidade, o diabetes, a hipertensão como doenças crônicas, né? Doenças crônicas não transmissíveis, né? Era uma parcela pequena, certo? Não era grande essa parcela. Com o avanço das técnicas agrícolas, das técnicas agrárias e das técnicas para a criação de gado, né? Houve uma mudança nesse padrão. Ou seja, havia uma oferta maior de alimentos para essa população. Uma população que, a princípio, morria mais de doenças infecciosas e, em sua esmagadora maioria, era uma população magra e que tinha índices baixos de diabetes, passa por um momento seguinte de urbanização, de industrialização e avanço nas técnicas agrícolas e da química nutricional, a introdução de química na nutrição. A gente pega, né, uma comida normal do americano, do brasileiro na época, era basicamente composta de produtos naturais, ela passa a ter conservantes, ela passa a ter gorduras introduzidas, carboidratos introduzidos, né? Ou seja, coisas que não eram exatamente do pacote natural dessa alimentação. E o que acontece então? Anos 50, anos 60, há um avanço, uma abundância de alimentos para uma parcela da população. Começa uma mudança no padrão de adoecimento e de morte nos Estados Unidos. E também um aparecimento cada vez maior de pessoas com sobrepeso e obesidade e também cada vez maior de diabéticos nessa parcela da população. E isso veio junto com uma mudança estrutural e na maneira de se fazer a alimentação dessas pessoas. E onde que se encaixa, Cristiano, a parte do coração, né? O que as pessoas estavam preocupadas com as doenças e o risco cardiovascular, que também, à medida que a população ia se estabelecendo, né, num pós-guerra, as pesquisas, né, em relação à nutrição e também a essa condição dos cuidados com o coração, como é que era essa dinâmica de evolução das pesquisas na nutrição e, em paralelo, às doenças cardíacas? Nesta época, né, a gente teve uma mudança no padrão,
de adoecimento, né, e de morte desses pacientes. Quer dizer, como eu disse, elas morriam muito mais de doenças infecciosas, pneumonias e gripes, né, a Terra foi assolada na época, né, por gripes, né, que mataram grande parte da população. E aí, isso daí foi começando a diminuir e começando uma escalada nas doenças e mortes por doença aterosclerótica, que é a principal doença que acomete o coração e que acomete o cérebro, dando infarto e derrame. Chegando a alarmantes, né, 30% das mortes. E, inclusive, nessa época, houve um grande medo espalhado, né, entre 1950 e 60, porque tinha um presidente americano que era muito falante, muito comunicativo, muito presente nas mídias na época, né? Lembrar que na época não havia internet, era basicamente rádio e um pouco a televisão, né? E ele era muito presente nisso daí. E o presidente, ele tem um infarto. Aí você imagina o pânico que não se instalou na população americana. Quer dizer, se até o próprio presidente, que tem muita assistência em saúde, né, quer dizer, ele tem que se manter saudável para que ele possa cuidar daquela nação, né, ele tem um infarto. Isso mostra a fragilidade tanto do sistema americano quanto a escalada desse problema. E nessa época aí, entre 1960 e 1970, né, entra em cena com o avanço e a melhora das pesquisas nutricionais com relação à saúde, já se havia um entendimento muito bom de como é que uma pessoa deveria se manter, quer dizer, quantidade de calorias por quilo, as pesquisas sobre as vitaminas já estavam avançando. Entra em cena um pesquisador que também vai ser peça-chave nesse quebra-cabeças aí. Era um pesquisador que tinha uma forte linha de pesquisa com relação às dietas e principalmente ao conteúdo de gorduras na alimentação. O nome dele era Ancel Keys. Tá? Ancel Keys, ele era um pesquisador, além de ser muito influente, era um pesquisador com uma personalidade muito incisiva, muito batalhadora, que gostava de impor bastante a sua opinião. E Ancel Keys, ele fez um postulado após fazer uma pesquisa populacional, vamos colocar bem claro aqui, ele fez uma pesquisa populacional em alguns países, é um trabalho muito bonito, chama Trabalho dos 7 Países, a pesquisa dos 7 países, né, em que ele postula uma teoria, e a teoria era a teoria dieta-coração, ou seja, dieta influenciando a saúde ou a doença do coração. E o que fala Ancel Keys nessa época? Né? Ele coloca nitidamente, olha, a doença do coração e a presença das placas de gordura nas artérias das pessoas que têm infarto está intimamente relacionada à quantidade de gordura saturada que ela come. E ele pega um gráfico, né, em que ele coloca os países, né, em que quanto mais gordura saturada existe na dieta daquela população, maior a quantidade de infarto. Só que tem um problema esse trabalho. Aliás, ele tem vários problemas. Né? Ele excluiu países que colocariam a teoria em xeque. Tá? Ou seja, que não comprovariam essa teoria. Mas Ancel Keys, habilmente, ele faz uma apresentação na Associação Americana de Cardiologia, né, e coloca a sua teoria, coloca o seu trabalho. Em primeiro momento, a associação não vê com muito bons olhos, eles já tinham uma certa pesquisa nessa área aí. Porém, com a mudança política, com a mudança da administração da associação, Ancel Keys, ele toma conta de uma das comissões, da comissão de alimentos da associação, e aí muda o jogo. Aí muda tudo. Os anos 70, 80 e 90 são basicamente marcados por esta teoria, a teoria dieta-coração, em que existe uma forte influência para que se diminuísse a quantidade de gordura saturada na alimentação, a fim de diminuir a quantidade de infartos e derrames, que já chegavam a, pasmem, 30%, 40% das mortes nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Tá? Quer dizer, era uma coisa muito grave, continua sendo uma coisa muito grave, é uma doença que acomete bastante a população, leva bastante sofrimento, né? E
nesta época, com a influência da pesquisa sobre as gorduras, principalmente as gorduras da alimentação, né, houve esse entendimento. A princípio, havia o foco na alimentação, mas também por causa dessa pesquisa, conhece-se também o colesterol sanguíneo. E aí sim, pinta-se o vilão de toda a história. Come-se carne, gordura saturada, isso é transformado em colesterol no seu sangue, e aquele colesterol, aquela bolha de colesterol dentro do seu sangue vai entupir todas as suas artérias e fazer com que você tenha uma doença grave no futuro, né? Então, essa era a espinha dorsal, essa era a linha mestra, né, da teoria dieta-coração, e durante muito tempo foi isso que se acreditou e se buscou assim, fortemente comprovar isso daí. Como é que a gente avançou dos anos 70, 80 e 90? Quer dizer, houve uma área inteira de pesquisa cardíaca nessa linha, né, em que se pesquisou bastante as doenças do colesterol sanguíneo, tá? Diga-se de passar do colesterol sanguíneo, né? E a gente tem um entendimento muito forte hoje. Mas não só isso. Há uma evolução e uma melhora no entendimento das doenças cardíacas, né? Hoje a gente sabe muito bem, né, que a doença cardíaca ela é causada por uma inflamação crônica, principalmente de baixo grau, que ao longo do tempo vai se utilizar desse arcabouço todo de inflamação para poder pegar o colesterol, que faz parte desses produtos de cicatrização, e colocarem dentro das suas artérias, causando um problema. É só isso? Não. Tem mais coisa acontecendo aí, né? Quer dizer, na mesma época, anos 60, 70, 80 e 90, qual a quantidade de obesos que aparecem na nossa frente? Há uma verdadeira epidemia com a mudança alimentar, com foco na retirada da gordura saturada. E lembrar que a gordura saturada principalmente está contida nos alimentos de origem animal, né? Existe uma forte tendência da retirada da gordura saturada, principalmente dos produtos animais da alimentação, e a entrada muito forte... carnes, ovos, peixes, né? Lácteos. E a entrada muito forte, né, de produtos principalmente vindo de carboidratos. Né? Então aí entra muito forte os açúcares, né, com os produtos doces, com a facilidade da obtenção, o barateamento, né, dos produtos doces e também dos produtos farináceos. Né? Então, farinha, pães, bolos, bolachas associados ao açúcar vem muito forte nessa esteira aí. Quer dizer, há uma diminuição na quantidade. É concomitante. Exatamente, há uma diminuição na quantidade de ingesta dos produtos que contêm a gordura saturada, principalmente os produtos animais, tá? Em um aumento muito importante. E há uma coisa aqui que muito interessante também, que ela ocorre, né, que é a introdução de produtos alimentícios que não existiam basicamente antes disso. São conservantes e química dentro da nossa alimentação. Por exemplo, a gordura trans, ela existe na natureza? Sim, e pequenas quantidades ela existe sim, mas hoje em dia, né, ela foi colocada muito fortemente, principalmente nos anos 90. Por quê? Porque é uma gordura muito estável, muito fácil de se trabalhar, que tem uma estabilidade no longo prazo, né, para poder se colocar o produto na prateleira de um supermercado, de um mercado. Muito fácil de se trabalhar com ela. Só que tem alguns problemas, né? Ela, atualmente, a gente entende que tem uma parte de influência também forte na formação das placas de gordura das artérias, causando em certo grau a doença aterosclerótica, que vai levar ao infarto, que vai levar ao derrame. Então assim, resumindo, os anos 70, 80 e 90 foram uma verdadeira caça às bruxas dos produtos animais que contêm a gordura saturada e uma introdução muito forte de produtos farináceos, açúcares e química na alimentação da população mundial. E aí a gente já está falando de mundo, não só dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos. E tem uma evolução muito importante nessa história também, né, Cristiano, que a questão do colesterol, né, no sangue, o colesterol na alimentação, a compreensão
de que o colesterol que nós temos circulando no nosso sangue, ele não é somente diretamente proporcional à ingesta de colesterol dos alimentos. Nós fabricamos colesterol. Existe uma produção endógena, o nosso corpo consegue fabricar colesterol. Então, naquela época, acreditava-se que o quanto você ingerisse de colesterol na sua alimentação repercutiria diretamente no perfil lipídico do seu sangue. E nós sabemos que essa mecânica não é somente relacionada à alimentação, porque o nosso corpo também fabrica isso endogenamente. Na verdade, as pesquisas também avançaram nesse sentido, entendendo melhor o que é o colesterol, as frações de colesterol bom, colesterol ruim, HDL, LDL, VLDL, quilomicron, que estão relacionadas ao perfil lipídico e que interfere aí na formação dessas placas, né, que levam à aterosclerose e, como você falou, as doenças cardíacas, não é? Sim, o avanço, né, na pesquisa do perfil de colesterol do sangue, né, de colesterol plasmático, né, e a princípio, né, na época, a proposta da teoria, né, dieta-coração era exatamente essa, né, ainda não se havia esse entendimento, né, não sabia exatamente como funcionava, acreditava-se que a gente comia a gordura, né, veja, é uma teoria muito lógica e muito bonita, né, só que o problema é o seguinte, teorias muito fáceis, né, de entendimento, geralmente elas tendem a estar erradas, tá? Não quer dizer que estejam, mas geralmente elas tendem a estar erradas, tá? Quer dizer, existe quando você pega uma pesquisa, né, biológica, né, e de mecanismos, né, você faz uma postulação e você tem que colocar aquilo à prova. E na época não se colocou à prova. Apenas disseram, né, que a gente comia gordura saturada, ela entrava no nosso organismo, ela virava o colesterol. E isso daí, a princípio, iria lá causar os problemas todos, entupir as suas artérias. Né? É muito fácil de se entender isso. Isso era muito tranquilo, né? A população entendia isso muito fácil, muito rapidamente. Né? Só que não é assim. Esse é o problema. Quer dizer, e aí depois disso, né, vários pesquisadores com trabalhos enormes, populacionais, ou trabalhos que a gente chama de ensaios clínicos, né, que você faz um pareamento, né, de pessoas para poder ver isso daí, ou seja, para colocar a teoria à prova, né, até hoje a gente não tem uma comprovação que realmente convença de que o pacote natural que contém a gordura saturada realmente cause doença cardíaca ou doença cerebral. Tá? E a gente já contabiliza, né, mais de 7 ou 8 meta-análises que tem trabalhos populacionais e trabalhos com ensaios clínicos, né? Inclusive, ano passado foi publicado um muito grande, um ensaio clínico, uma meta-análise muito grande, né? E não se tem essa comprovação. Quer dizer, você tem uma teoria não comprovada, gasta-se bilhões em dinheiro para poder tentar comprovar a teoria, e essa teoria até hoje, depois de 70, 80 anos, ela não tem uma comprovação. Certo? Assim, existe... o pacote natural, né, geralmente ele não tem problema. Agora, com relação ao colesterol, né, que foi o que você citou aí, ele faz parte da doença cardíaca? Sim, ele faz parte da doença cardíaca. O colesterol, né, como você bem disse, nós temos uma produção de colesterol, ou seja, ele é essencial ao nosso organismo. Então, o nosso organismo ele produz o colesterol. Aliás, a maior parte do colesterol que está circulando no nosso sangue hoje, ele foi produzido pelo seu organismo. E em pequena parte, né, a gente come esse colesterol. E depois ele é transformado e entra na nossa, recircula, né, entra na nossa circulação. Certo? Agora, sozinho, ele causa algum problema? Geralmente não. Existem grandes trabalhos populacionais, né? Tem um trabalho coreano, né, que pega 13 milhões de pessoas, certo? E ele mostra nitidamente, né, aquela curva em U. Pessoas que têm colesterol muito alto, provavelmente elas têm um problema chamado dislipidemia, realmente elas morrem mais e tem problema, né? Agora, no outro lado aqui, né, pessoas que têm colesterol muito baixo morrem o mesmo tanto que pessoas que têm colesterol muito alto. Quer dizer, então se o problema é somente o colesterol, como é que ele muito alto causa problema e muito baixo ele causa problema também? Existe uma dicotomia aqui, né? Quer dizer, quanto mais baixo, melhor? Como assim? Não, quanto mais baixo, melhor não. Pessoas que têm colesterol muito baixo também morrem.
Então existe muita coisa nesse meio aqui. Existe muito conhecimento no meio ali que a gente tem que realmente levar para frente. E, em parte, a gente tem essa informação. Agora, como é que a gente evoluiu? Né? Anos 70, 80, 90, como é que a gente está hoje? Né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde contabiliza aproximadamente 55% da população mundial obesa. E o que a obesidade tem a ver com tudo isso? Conta pra gente. Aliás, eu vou colocar de uma forma melhor aqui para que não haja nenhum problema, né? Não é obesa, mas com sobrepeso e obesidade. Tá? 55% da população com sobrepeso e obesidade. Tá? E grande parte dessa população com diabetes também. E hipertensão, que são doenças crônicas não transmissíveis, que são os maiores vilões da doença cardíaca, associado ao cigarro. Tá? Então, cigarro, hipertensão, diabetes e obesidade. E aí, houve também um avanço no tratamento das doenças cardíacas. Né? A gente tem hoje as estatinas, a gente tem tratamentos cirúrgicos, a gente tem stent, né? Quer dizer, a gente avançou bastante no tratamento da aterosclerose. E esperava-se que isso daí fosse uma luz, né? Que houvesse uma melhora nesse padrão de doença. Aí eu te pergunto, houve melhora no padrão de doença? Morre-se menos hoje do que há um tempo atrás das doenças cardíacas, né, de infarto e de derrame? Não. Morre-se até mais hoje de doenças cardíacas, de infarto e de derrame. Ela é igualmente prevalente ao que era antes da nossa era atual, em que a gente já avançou muito nos tratamentos da doença cardíaca. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente vários fatores entraram em cena que não existiam, certo? E um desses fatores principais que a gente pode ver que está intimamente relacionado à doença é o que a gente falou aqui, a obesidade e o diabetes, tá? Que nitidamente tem uma influência fortíssima da sua alimentação. O risco, né, que essa pessoa que está com sobrepeso, né, de desenvolver algo, não é que ela está com sobrepeso hoje e ela está fadada a ter uma doença cardíaca naquele momento, mas o risco daquilo acontecer num futuro breve, é maior. Então, mesmo que ela não fume, mesmo que ela pratique atividade física, mesmo que ela tenha outros recursos que vão trazer, sim, aspectos positivos para a saúde dela, se ela está com esse sobrepeso, a chance dela desenvolver algo, né, que esteja relacionado aí com eventos cardiológicos, com formação de placas, inflamação, é maior. Então, por isso que quando a gente traz essa questão do sobrepeso, especialmente a obesidade, né, onde já há um sobrepeso maior ainda, a obesidade é uma questão de acúmulo maior de gordura, né? O sobrepeso seria o primeiro estágio após o peso adequado, depois vem o sobrepeso e depois vem a obesidade. E a chance dessa pessoa ter um futuro com menos qualidade é maior. E é por isso, então, que a gente preza muito pelo manejo, né, desse peso adequado. Exatamente. Sim, isso daí eu não poderia concordar menos. Olha, perfeito. Veja bem, a obesidade, ela cursa, né, com uma inflamação. Nitidamente, os pacientes que são obesos, né, eles têm uma inflamação. Veja bem, essa inflamação ela é facilmente aferida? A gente pode quantificar ela? Não. Ela não é facilmente aferida. A gente precisa de muitos testes, né, muito finos, muito específicos para poder comprovar que realmente tem. Mas a gente sabe que ela existe, certo? O tecido gorduroso que a gente guarda no nosso corpo, o tecido adiposo, né, ele tem atividade. Achavas que ele era só um repositório. Eu comi bastante, eu vou aumentar minhas células, as minhas células de gordura, e elas vão ficar lá, quietinhas lá, até elas serem acionadas e retirar essa gordura para que eu possa utilizar. Só que não é isso, né? Só que não. Só que não. As células, né, elas têm uma atividade, né, hormonal, endócrina, né, que a gente conhece há pouco tempo, né, produzindo hormônios, e também produzindo produtos de inflamação. Então, pacientes que têm sobrepeso e obesidade, eles têm o que você disse, uma inflamação subclínica crônica, de longo prazo, que é exatamente o que acontece com os pacientes que têm doença cardíaca, que têm infarto e que têm derrame.
Quer dizer, ela faz a plataforma para que a doença apareça. Né? Então, assim, é um trampolim, né, a para que aquilo obesidade, o sobrepeso em si, elas vão causar? A gente ainda não tem os dados para poder dizer, olha, realmente ele vai causar. Tá? Só que ela dá uma base, ela dá a plataforma, ela empurra todos os influenciadores da doença cardíaca. Então, assim, a gente pode falar que isso daí está intimamente relacionado? Com certeza. Está intimamente relacionado e também, muito provavelmente, é uma das causas. Tá? Por quê? Porque causa essa inflamação crônica, que é a base da doença aterosclerótica, que vai levar ao depósito de placas e que vai levar ao infarto e ao derrame. Então, assim, quando a gente fala, né, de uma população mundial de 55% com sobrepeso, estamos falando em 55% de pessoas que têm um problema que provavelmente vai levar a uma doença mais grave. Isso não é qualquer coisa. Né? Quer dizer, se você olhar para o seu lado, se você não é obeso, provavelmente o cara do seu lado é. Ou ele está com metade, né, sobrepeso. Isso é muito grave. Né? E isso não era assim até menos de um século atrás. 3/4 de século atrás, né? Década de 60, 70, isso não era assim. Né? Eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho essa dinâmica, né? Vamos fazer uma comparação aqui com o cigarro, né? O cigarro já se sabe que ele pode levar a doenças pulmonares, certo? A chance da pessoa desenvolver é muito grande. Se ela vai desenvolver ou não, se ela tem a sorte de não desenvolver, já é uma outra história, mas a chance daquilo acontecer é maior. Com o sobrepeso e obesidade, parece que nós estamos cursando também por esse caminho. A chance da pessoa desenvolver uma doença cardiovascular pelo sobrepeso, por essa inflamação que está ali presente, né, que você bem disse aqui, que é um tecido ativo, né, não é mais um tecido só de estoque, a gente já sabe que o tecido gorduroso tem respostas, tem mecanismos de intervenção no corpo como um todo. Então a chance daquilo acontecer é maior. Né? E é isso que nós estamos aqui levando essa discussão. E conta então pra gente, né, como é que a gente está hoje? A gente já viu que temos aí cerca de metade da população com sobrepeso, ou se não, até mesmo obesa. A gente já viu que o risco de... o número de mortes, né, perfaz aí cerca de 30% das mortes são derivadas de doenças cardiovasculares, 30% das mortes. E como é que a gente vai cursar agora a partir desse momento, Cristiano? O que você entende que nós devemos fazer? Como é que deve ser a alimentação, o estilo de vida? Conta pra gente aí um pouco. Eu acho que deve haver um resgate. Tá? Quer dizer, até um tempo atrás a gente tinha isso muito forte, né? As pessoas eram muito mais ativas e havia uma alimentação muito mais focada nos produtos que vinham da natureza. Quer dizer, não havia essa influência, não havia essa introdução de muitos produtos, né, externos à nossa alimentação, e pouca química na nossa alimentação. Era aquela comida feita no fogão de casa, certo? Então, quer dizer, plantava-se, colhia-se, colocava-se na panela com água, com temperos, certo? E a gente comia, né? Mas hoje em dia não. Se você for pegar bem, né, os produtos alimentares, né, alguns deles, né, eles estão na prateleiras há 3 meses, 4 meses. E eles ainda estão bons para comer. Você vê isso em algum produto natural? A gente não vê isso em produtos naturais. Isso não existe, não tem essa conservação toda. Quer dizer, existe a introdução. Então, assim, na minha opinião, o que a gente pode fazer para poder diminuir a incidência da doença do coração e evitar infartos e derrames? Precisa haver um resgate no que se fazia antigamente, que hoje em dia não se faz mais. Tá? Então, uma alimentação muito mais focada nos produtos vindo da natureza. E uma diminuição importante dos produtos industrializados, principalmente aqueles que colocam química na sua alimentação. Né? Quer dizer, a introdução de gorduras trans, a introdução de conservantes, colorantes, né, na sua alimentação, pode ter certeza. Se for para ter alguma influência, vai ser uma influência negativa. Então, é melhor que você retire esses alimentos, né? E aí vem a individualização. Quer dizer, como é que eu faço para poder diminuir, ou pelo menos minimizar, essa inflamação subclínica crônica? Como é que eu faço isso daí?
Bom, um bom começo já é começar com alimentos de verdade, né, alimentos provenientes da natureza, certo? E aí você pode escolher. Você quer uma dieta mais rica em carboidrato? Poxa vida, vamos ver se a sua genética permite, porque pode ser que você tenha uma tendência para doenças de acúmulo de carboidrato, que não metabolizam muito bem esse carboidrato. Diabetes é uma delas e é a principal. Pode ser que a sua genética não permita isso daí. Agora, não, eu quero comer mais produtos de composição animal. Olha, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não tem essa comprovação de que isso vai te causar mal, desde que você realmente tem uma genética propícia para suportar esse tipo de alimentação. Então, assim, o pacote natural, ele vai te fazer muito bem. O que é o pacote natural? É o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Você pegou, por exemplo, um animal, você pegou a carne daquele animal que foi abatido, certo? Colocou lá na sua panela, você fez um refogado, você colocou ele para assar, colocou sal, um vinagre, um azeite, alguma coisa assim, e está pronto. Isso é um alimento minimamente transformado. Agora, quando você coloca os elementos químicos para que ele dure 4 meses, 5 meses, 6 meses, você já transformou esse alimento em outra coisa. Né? E essa coisa, eu, sinceramente, eu não sei se realmente ela te faz bem. Pode ser que não. Pode ser que ela não te faça bem. Tá? E que ela cause isso daí. Então, assim, esse resgate a essa alimentação o mais natural possível, respeitando principalmente as suas tendências genéticas para ver se você suporta aquela alimentação, isso vai fazer com que realmente reduza essa incidência de doença cardíaca. Quer dizer, a maior probabilidade é que reduza a incidência de doença cardíaca. Por que eu faço o quê? Porque eu falo que, em grande parte, ela é uma dos atores principais. Porque existem outros, né? Então, a própria presença de doença pode ser a causa. Então, hipertensão, tabagismo, predisposição genética, certo? Mas é o seguinte, se você nem a saúde da sua alimentação você tem, aí já é um grande complicador, né? Aí isso daí já vai te atrapalhar bastante. E nesse sentido também, né, a gente pode dar uma mãozinha para essa nossa saúde, esse pacote todo, né, um pacote anti-inflamatório, já que a gente está falando das questões inflamatórias, a gente pode dar um auxílio usando esses alimentos que são conhecidos como anti-inflamatórios, que vão aumentar a possibilidade do seu corpo reagir contra uma possível inflamação subclínica, como você falou. Então, é trazer esses alimentos para o nosso dia a dia. E lembrando que a indústria de alimentos, ela está aí, né, e ela deveria até nos ajudar em vários sentidos, porque há determinados momentos da nossa vida que a gente pode lançar mão de alimentos como esse, mas não dá para ser todo o tempo. Não dá para ser o tempo todo. A gente precisa trazer mais para o nosso dia a dia, essa alimentação que você mencionou, uma alimentação natural, com menor processamento dos alimentos, não quer dizer que eles não sejam processados. Os alimentos, uma vez que nós colocamos ali, submetemos ao fogo, colocamos para cozinhar, eles estão sendo processados, mas não ultraprocessados, não é? Então, essa questão de você retirar, na maior parte do tempo, os ultraprocessados, trazendo para o seu dia a dia alimentar, essa alimentação, uma alimentação rica, uma alimentação forte, uma alimentação natural, é o que tem maior chance de dar certo para a sua saúde, não é mesmo? Sim. Eu vou citar aqui, né, as populações ditas tradicionais que ainda existem no mundo, né, que não tem ainda uma influência muito forte do mundo moderno e do mundo industrializado. Tá? Elas ainda existem, né? Então são populações indígenas, ou que vivem nos extremos da Terra, né? Vivem no gelo ou no deserto, na África, né? Quer dizer, a gente ainda tem essas populações no mundo, são poucas, mas elas existem. E quando você observa essas populações, elas têm uma variação muito grande na sua alimentação, mas elas não têm uma coisa que nós temos, tá? Elas não têm a industrialização. Isso quer dizer que ela não faça uma alimentação com processamento? Sim. Ela processa o seu alimento para poder comer, inclusive para poder conservar ele por mais tempo. Veja bem, uma das coisas que a humanidade busca é a segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Eu garantir que eu tenho alimento
para me manter durante algum tempo, que isso me dê qualidade de vida. Tá? Isso é segurança alimentar. Então, todas as populações do mundo buscam isso. Né? Não dá para ficar todos os dias, o dia todo, em busca de alimento e sem ele eu não sobreviva. Quer dizer, eu tenho que estocar, eu tenho que guardar. Né? Então, assim, essas populações, eu vou pegar aqui, populações tradicionais do deserto africano, ou da savana africana. Tá? Existem populações lá que comem basicamente proteína animal. Tá? Eles são criadores de gado, mas comem também bastante insetos. E é claro, se eles encontrarem uma caixa de abelha pela frente, tiver aquele monte de mel, ele vai comer também. Ele não é bobinho, né? Ele não se nega a isso, certo? Quer dizer, um alimento, fonte de energia rápido e fácil, ele vai pegar. Porém, o maior conteúdo da alimentação dessa população é carne, tá? Que está com um pacote de gordura saturada. Tá? No extremo norte, a gente tem também aquelas pessoas que vivem no gelo, no frio extremo. O que elas têm lá para comer? Elas têm produtos vegetais? Não, é muito pouco, ou às vezes inexistente. Tá? Quando ela está no gelo mesmo, é inexistente. Ela não come nem alga do mar. Tá? Ela não vai comer isso, certo? O que ela vai comer? Peixes, foca, urso polar, baleia, mariscos, camarão. Ela vai comer isso. E o que é isso? São de origem animal, tá? E você tem populações também, por exemplo, nos trópicos, né? Que comem o que a terra provê para ela. Então, assim, elas comem caça, então peixes, pequenos animais ou animais maiores, certo? Mas também bastante tubérculos, frutas, tá? Aves. E tem populações também que já são um pouco mais modernizadas, que têm plantações, que comem também tubérculos, batata, mandioca, né? Em grande quantidade. E qual é a diferença dessas populações para nós, por exemplo, que moramos aqui na cidade, que temos essa oferta de produtos no supermercado? A qualidade de doença e morte. Tem outras? Não, tem várias. Várias. Mas vamos analisar essa daí, né? Elas têm mais infarto que nós? Não, elas não têm. Elas têm mais doença aterosclerótica que nós temos? Não, elas não têm. É menor. É menor. Então ela se aproxima muito mais do que a gente via no mundo ocidental industrializado antes do que aconteceu dos anos 60 e 70 com essa introdução desses produtos. Né? Então assim, o que você disse sobre o pacote anti-inflamatório, ele está na alimentação mais natural, acredite, ele está lá. Tá? Então ele faz esse papel. Certo? Então, assim, quanto mais você traz e menos você come dessa alimentação muito mexida, né, muito química, melhor para você. E aí, como você bem disse, né, a indústria ela pode nos ajudar e geralmente ela nos ajuda bastante. Tá? Mas, infelizmente, a gente tem ainda uma grande parcela, né, desses alimentos mais fáceis que a gente encontra nos mercados, com produtos que provavelmente são tóxicos e que vão levar a um adoecimento, principalmente da doença cardíaca, levando ao infarto e ao derrame. Exato, é isso mesmo. Essa trajetória, acho que ainda a gente está, né, galgando aí os degraus, né, da nossa qualidade de vida. Entendemos já muitas coisas ao longo desse último, né, século, mas a gente ainda vai, né, trilhar aí uma jornada muito promissora, né, em termos de saúde, em termos de doença. Né? Mas nós tivemos aqui mais uma live do Efeito La Capra, falando para vocês hoje sobre as doenças cardiovasculares, o risco, sobrepeso das doenças cardiovasculares, em homenagem ao Setembro Vermelho. Estivemos com você, então, Cristiano, Dr. Cristiano, cardiologista, aqui. E na próxima semana nós temos mais uma live. Não deixe de acompanhar a gente e foi muito bom estar aqui com vocês. Ótima semana para todo mundo. Ótima semana, pessoal. Muito obrigado. Eu sou Giovana. Eu sou o Cristiano e esse é o Efeito La Capra.